Esta celebração eucarística vai ser aplicada por alma de Maria Amélia Mendes, Eurico Rocha Dias, José Alberto Simões Melo, pais e irmãos, Domingos Duarte Martins, pais e sogros, Manuel Veredas, esposa, filha e neto, Filomena Vaz Martinho, Luís de Sousa Vieira, em aniversário de falecimento, esposa e familiares defuntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Reunimos-nos nesta tarde de segunda-feira, na quebra da nossa rotina, nas festas que lhe faz justiça e nome em honra de Santo António. Este homem que foi contemporâneo de outro grande santo, do qual aprendeu e bebeu da fonte da santidade, não só por querer ser discípulo de Jesus Cristo, mas sobretudo por seguir o caminho da misericórdia, da pobreza, seguindo os passos de Francisco de Assis. Vamos, no início desta celebração, reconhecer a nossa debilidade e o nosso pecado para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, a vós, irmãos, que rogueis por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Santo Antônio destes ao vosso povo um pregador insigne do Evangelho e um poderoso intercessor nas necessidades, concedei que pelo seu auxílio sigamos fielmente os ensinamentos da vida cristã e mereçamos a vossa proteção em todas as adversidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Ben-Sirá. Aquele que medita na lei do Altíssimo, se for do agrado do Senhor Onipotente, será cheio do espírito de inteligência. Então ele derramará como chuva as suas palavras de sabedoria e na sua oração louvará o Senhor. Adquirirá a retidão do julgamento e da ciência e refletirá nos mistérios de Deus. Fará brilhar a instrução que recebeu e a sua glória estará na lei da aliança do Senhor. Muitos louvarão a sua inteligência, que jamais será esquecida.
Não desaparecerá a sua memória e o seu nome viverá de geração em geração. As nações proclamarão a sua sabedoria e a Assembleia celebrará os seus louvores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são sabedoria aos simples. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são claros e iluminam os olhos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros, todos eles são retos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. São mais preciosos que o ouro mais fino, são mais doces que o mel, o puro mel dos favos. Os juízos do Senhor são verdadeiros e retos, são verdadeiros e retos. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito Santo conhece todas as coisas, até o que há de mais profundo em Deus. Na verdade, quem sabe o que há no homem, senão o espírito humano que nele se encontra? Assim também, ninguém conhece o que há em Deus, senão o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, para conhecermos os dons da graça de Deus. Para falarmos desses dons, não usamos a linguagem ensinada pela sabedoria humana, mas a linguagem que o Espírito de Deus nos ensina, exprimindo em termos espirituais as realidades espirituais.
O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucuras para ele. Não pode entendê-las, porque só podem ser julgadas com critério espiritual. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, enquanto ele próprio não é julgado por ninguém. Na verdade, quem conheceu o pensamento do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Mas se ele perder a força, com que há de salgar-se? Não serve para nada, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada para a colocar debaixo do alqueire, mas sobre o candelabro, onde brilha para todos que estão em casa. Assim deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou o mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Portanto, se alguém transgredir um só destes mandamentos, por mais pequenos que sejam, e ensinar assim aos homens, será o menor no reino dos céus. Mas quem os praticar e ensinar, será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Caríssimos cristãos, que glórias poderemos nós cantar sobre a vida de Santo António? Que mais poderemos dizer sobre um homem de quem já ouvimos tantas histórias, tantos segredos, tantos mistérios, tanta vida? Na verdade, todas as vezes que celebramos as festas da comunidade,
Quer aqui, quer em outras comunidades desta ilha, Terceira, nós celebramos em quase todas um louvor, um hino, um cântico, uma ação de graças. É este que é um dos santos mais populares da humanidade, António, que nasceu em Lisboa, onde hoje se encontra a igreja dedicada a Santo António, perto da Sé Patriarcal. Português, que entrou em primeiro lugar para a Ordem dos Agostinianos, que depois quer partir em missão e tinha ele um grande desejo de ser missionário e parte em missão onde encontra-se com a Ordem dos Franciscanos e onde, depois de um contato com o franciscanismo, acaba por aderir a esta ordem mendicante, esta ordem dedicada à misericórdia e aos pobres. De Santo António poderíamos fazer honra com as palavras de Ben Sirá que acabamos de escutar nesta primeira leitura da missa. Aqueles que vivem da lei do Senhor serão repletos do espírito de inteligência, e todas as nações cantarão as suas glórias. Ou então, como dizia São Paulo na segunda leitura na carta aos Coríntios, quem vive das coisas de Deus compreende a ação de Deus na vida dos homens, mas quem vive das coisas do mundo não consegue alcançar as coisas de Deus. Ou então não se faz justiça das palavras do Evangelho de São Mateus: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Se o sal perder o sabor, com que há de salgar-se? Se a luz estiver escondida debaixo de um alqueiro, não ilumina coisa alguma. E Santo António, quer no seu tempo, quer no nosso tempo, quer ao longo de toda a história da humanidade, a sua história, a sua vida, continua hoje a arrastar multidões, continua hoje a arrastar devotos, não porque ele foi grande, não porque ele é um grande santo, mas porque ele compreendeu as palavras do Evangelho, as assimilou, tentou colocar em prática e assim ensinou aos homens. O menino e o livro que sustenta nos seus braços não é apenas para adornar a sua imagem, é para que os homens compreendam que ele viveu para este menino, que ele deu a sua vida por este menino e que ele foi doutor da Igreja por ensinar corretamente a Sagrada Escritura. É por isso que um grande homem da humanidade, Padre António Vieira, apresenta como exemplo os seus sermões, a famosa pregação de Santo António aos Peixes. Ou podemos tirar da sua vida o célebre milagre eucarístico, quando ele vai com o Santíssimo Sacramento pelas ruas de Pádua e ninguém prestava atenção ao Santíssimo que passava, conversava-se normalmente, estava-se como se nada se passasse e, neste milagre, é um animal que se ajoelha aos pés de Santo António e aos pés do Santíssimo, reverenciando aquele que ele levava nas mãos. Passados mais de 10 séculos sobre o seu nascimento e sobre a sua vida heroica, ele que morreu de muito jovem, nós podemos tirar algumas conclusões para a nossa vida, sobretudo uma citação que eu gostava muito de fazer e que hoje é importante para nós: cessem as palavras, falem as obras. É o mesmo que Jesus ter dito no texto do Evangelho desta Eucaristia: vós sois sal da terra, vós sois luz do mundo. Ou seja, é preciso salgar e iluminar o mundo pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pelo nosso acreditar em Jesus Cristo. Vivemos num mundo onde um filósofo português chamado Marco Fernandes, que deu uma entrevista muito preciosa a uma revista chamada Líder, que é uma revista empresarial, e onde o tema da revista do mês de julho é sobre a saúde mental dos portugueses, e onde o jornalista queria fazer como que uma conclusão, ou queria falar sobre aquilo que eram as consequências que a pandemia tinha tido na vida das pessoas, sobretudo sobre a saúde mental. Este filósofo português
poderíamos quase colocar na boca dele e na boca de Santo António esta expressão. Ele usa esta expressão e colocá-la na boca de Santo António. E este homem, Marco Fernandes, diz algo que me deixou pensativo durante algum tempo. Nós tiramos Deus do céu e Deus dos templos. E na verdade, Santo António no seu tempo não encontrou um tempo de maior fé do que o nosso. Nem encontrou gente com maior fé do que a nossa, porque caso contrário o animal não se teria ajoelhado aos pés dele em reverência ao Santíssimo Sacramento. Encontrou um tempo adverso, um tempo difícil, onde também tinham, naquele tempo, como no nosso, tirado Deus do céu e Deus dos templos. Aliás, Bento XVI, na sua trilogia sobre Jesus de Nazaré, chama-nos a atenção para um aspecto muito importante, que é em que ele faz uma pergunta num dos seus livros. O que é que Jesus veio trazer aos homens? Por que é que Jesus veio ao mundo? E nós poderíamos todos começar a pensar para trazer a paz, para trazer o amor, para trazer o bem, para trazer isto. E Bento XVI responde, Jesus veio trazer ao mundo Deus. Porque Deus, os homens tinham-se afastado dele. Santo António traz ao mundo Deus, porque os homens tinham-se afastado dele. E nós hoje estamos aqui reunidos da mesma forma, na mesma condição, num tempo que quer tirar as manifestações religiosas, que quer esconder o religioso nos templos ou nas casas, que quer fazer pensar que nós não precisamos de Deus nem de ninguém, numa célebre heresia que hoje nós vimos que vem dos Estados Unidos, em que depois do New Age, a nova era, agora vem uma outra que diz, só tu bastas, não precisas de mais ninguém. Não precisas de Deus, nem de igrejas, nem dos outros homens, tu és por ti sozinho. Santo António, como nós hoje aqui, em que estamos louvando e agradecendo a Deus através dele todas as dádivas que nos concede, Santo António diz-nos a nós hoje, tu não bastas sozinho, tu não consegues viver sozinho e a tua fé não pode ser vivida sozinho. E é preciso que tu voltes a colocar, tu e eu, que voltemos a colocar no nosso coração este Deus, que voltemos a colocá-lo no céu, onde Ele sempre habita, onde Ele nunca nos deixou. E que o voltemos a colocar nos templos, através da nossa oração, do nosso silêncio, da visita que devemos fazer frequentemente ao Santíssimo Sacramento. Nós vivemos hoje, como numa jornada de teologia que frequentei em Braga, onde o tema da jornada era espiritualidade e espiritualidades. Nós vivemos hoje no tempo das espiritualidades, mas desenraizado da espiritualidade. Ou seja, vivemos hoje num tempo onde somos todos muito religiosos, mas onde não temos fundamento de espiritual. E o nosso fundamento cristão, Santo António apresenta-o na sua bela imagem desta comunidade. O nosso fundamento espiritual está neste menino que nasceu no presépio de Belém, do seio de Maria, que ela apresentou aos homens, eis o meu filho, que foi batizado no Jordão, que ensinou pela Galileia, por Jerusalém, por Jericó, por Cafarnaum, que foi muitas vezes gozado e que foi muitas vezes escarnecido, que foi até crucificado. Não se deixou crucificar porque queria ter o seu, para dizer que era grande, ou para belo prazer, para dizer que se queria sofrer muito, que se deixou crucificar porque, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, no seu capítulo 13, deixou-se crucificar por amor, porque o amor verdadeiro, como ele diz na sua carta, tudo espera, tudo crê, tudo alcança. Porque o amor verdadeiro não desespera, não é invejoso, não é altivo, porque o amor verdadeiro não acaba nunca. E aquilo que Santo António ensinou aos homens de todos os tempos e a nós hoje, que somos muito mais letrados, que quase todos já temos uma formação escolar maior que no tempo dele ou dos nossos avós, Santo António continua-nos a dizer que este menino,
Este homem, que na contém, que nos é apresentado constantemente através da Sagrada Escritura, que Ele sustenta no seu braço. Este é o verdadeiro Deus, que tem a resposta para as grandes questões da nossa vida e que todos os dias nos tenta apontar este caminho, que, como dizíamos ontem, é um caminho de verdade e de vida. Por isso, estimados amigos, ao olharmos para a imagem de Santo António, nós não queremos apenas cumprir uma tradição. Nós não estamos aqui reunidos apenas a cumprir a tradição das festas de verão, do último domingo de agosto. Nós estamos aqui contemplando um homem e tentando aprender de um homem como nós, mortal como nós, que caiu como nós, como dizia São Paulo na segunda leitura, aquele que compreende o que é verdadeiramente ser humano, também sabe como é que consegue atingir este Deus, que sobretudo Santo António compreendeu o que é que significava a humanidade. E a humanidade é o que temos de mais precioso e oferecido pelo próprio Deus. Nós conseguiremos compreender verdadeiramente e alcançar, não apenas celebrar, não apenas ter uma tradição, mas tentar aprender da escola e do mestre António aquilo que é o conhecimento da verdadeira sabedoria. Falem as obras, sejamos luz, sejamos sal, sejamos testemunhas daqueles homens e mulheres que contra tudo e contra todos os ventos e doutrinas, contra todas as heresias que o mundo nos apresenta hoje, sejamos como ele, firmes, enraizados em Cristo, como diz São Paulo numa das suas cartas, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Que o mundo veja em nós e em cada um de nós, apesar da nossa humanidade, das nossas falhas, das nossas quedas, dos nossos vícios, que o mundo veja em cada um de nós um exemplo de homens que não querem ser melhores do que os outros, mas reconhecendo a sua humanidade, caminham rumo à pátria eterna, ou seja, à de santidade. Santo António não queria nunca ser reconhecido da forma como é. Atribuímos-lhe muitas definições. O santo das causas perdidas, ou o santo casamenteiro, ou tantas outras. Nós podemos ir do Brasil à América do Norte, de Portugal à Índia, ou até pela China ou outros países. Em todos os lugares há uma devoção particular a este, que não foi só um homem de Lisboa, mas que é sobretudo um homem do mundo. Santo António, nós podemos dizer que não é um homem de Pádua ou de Lisboa, é um homem do mundo, porque é um homem que quer precisamente mostrar ao mundo, a todos os homens de todos os tempos, de todas as eras, de todos os quadrantes do nosso globo, quer mostrar que, entregando-se a este divino mestre, nós não nos arrependemos. Então, perguntar-vos-ia, perante o mundo atual, perante tanta coisa que acontece no mundo atual, terá o projeto de Deus falhado? Não. Nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Porque o projeto de Deus é maior do que os nossos projetos. E aquilo que Ele nos apresenta vai além daquilo que é a nossa sabedoria humana. Nós apenas somos convidados, como a primeira leitura nos convidava, a olharmos para o entendimento, para a sabedoria, para o conselho, para a piedade. A sabedoria, o texto de Ben Sirá, diria que convida-nos a incutir em nós os dons do Espírito Santo, para podermos ser, neste mundo, na família, como dizíamos ontem, no trabalho ou no clube de amigos, sermos luz que ilumina, sal que tempera. Homens que colocaram Deus no seu lugar e que fizeram de Deus a razão primordial da sua existência. Nós não podemos, caríssimos, nós não podemos ser, como nos diz o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, não podemos ser mornos. Nós, na atualidade, somos cristãos muito mornos, cristãos que nunca sabem bem onde está a sua fé, cristãos que não se formam na sua fé. Como diz Marco Fernandes, o grande filósofo, pior que a pandemia do Covid é a pandemia dos homens que deixaram de ler, é a pandemia dos homens que deixaram de ter um ideal,
É a pandemia dos homens que seguem outras doutrinas sem ter qualquer tipo de pensamento. É a pandemia dos homens que deixaram de viver. Não estejamos no mundo a existir. Nós não somos animais para existirmos. Nós somos homens criados à imagem e semelhança de Deus e fomos criados para vivermos. E viver significa agarrar aquilo tudo que a vida nos oferece no dia a dia e constantemente fazer da vida uma ação de graças. Que este grande homem da Igreja, António de Lisboa ou de Pádua, da Índia ou da China, não importa o lugar, que este grande homem da Igreja, homem da misericórdia e atento aos pobres, homem que soube ler os sinais do seu tempo e que nos ensina a ler os nossos sinais, seja verdadeiramente para cada um de nós, para mim e para vós, um mestre, um ensino de mestre, que nos conduza sempre ao menino que ele sustenta no colo, ao menino que é caminho, que é verdade, que é vida, ao menino que deu a sua vida na cruz para mostrar aos homens que o amor de Deus não tem limite, ao menino que todos os dias bate à nossa porta, ao menino que, como nos ensina o mais belo texto das pegadas da areia, nos pega ao colo nos momentos difíceis da vida. Que Santo António abençoe esta freguesia, abençoe as suas famílias, proteja-nos da peste, da fome, da guerra e que seja para cada um de nós um verdadeiro mestre na doutrina de Jesus Cristo. Que para ele sejam cantadas, como víamos na primeira leitura, toda a honra e toda a glória, porque ele é de facto um exemplo. Não é Deus, mas é um exemplo para chegarmos a Deus. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Peçamos a Deus Pai Todo-Poderoso a graça de nos colocarmos como Santo António ao serviço da Igreja de todos os homens, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que o Senhor conceda à Santa Igreja pastores segundo o seu coração, dóceis de espírito e fiéis ao Evangelho. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que a intercessão de Santo António, a linguagem dos que pregam a palavra, seja confirmada pelas obras que praticam. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os governantes de Portugal e do mundo inteiro ponham a sua inteligência e os seus dons ao serviço dos cidadãos mais indefesos. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os discípulos de Jesus Cristo sejam o sal da terra e a luz do mundo e glorifiquem o Pai que está nos céus. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que os homens busquem a verdade, abrindo a inteligência e o coração à lei de Deus, onde
Fonte de toda a sabedoria, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Para que todos nós aqui reunidos, fiéis aos compromissos do batismo, imitemos a Cristo, o homem novo. Oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que encheste Santo António do espírito de sabedoria e inteligência, dignai-lhes ouvir-nos com bondade, em atenção à vossa misericórdia infinita. Por Cristo nosso Senhor. Amém. salvação e sermos para sempre. Nossa
Oremos. Ao celebrarmos estes divinos mistérios, o Espírito Santo derrama em nós a luz da fé, que iluminou sempre a vida de Santo Antônio, para anunciar ao mundo a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dás-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confirmados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória, por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Cheios estão os céus e a terra da tua glória, hosana. Hosana, hosana, hosana nos céus. Bendito que venha em nome do Senhor, hosana nos céus, hosana. Hosana, hosana, hosana nos céus. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso administrador diocesano, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos vossos servos, Maria Amélia Mendes, Eurico Rocha Dias, José Alberto Simões Melo, pais e irmãos, Domingos Duarte Martins, pais e sogros, Manuel Veredas, esposa, filha e neto, Filomena Vaz Martinho, Luís de Sousa Vieira, esposa e familiares defuntos, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo homem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente aqueles que ao longo dos tempos foram mordomos da festa de Santo António e que já faleceram, e os sacerdotes que prestaram serviço a esta comunidade, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos, Santa Bárbara, nossa padroeira, São Sebastião e todos os santos, especialmente Santo António, que hoje celebramos devotamente, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: que estás nos céus, santificado
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos estas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais com o Pai pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Num gesto de comunhão fraterna, saudai-vos na paz de Cristo. Paz do Senhor esteja convosco. Paz do Senhor. Esta união do corpo e sangue do Senhor Jesus Cristo vamos saber, nos sirva para a vida eterna. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo de Cristo, meu quarto para a vida eterna.
Oremos. Deus de sabedoria infinita, que nos alimentais com o corpo de Cristo, o pão da vida, ensinai-nos com a sua doutrina e fazei que ao celebrarmos a festa de Santo António, conheçamos melhor a vossa verdade e a pratiquemos na caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Podem sentar-se por uns momentos. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os paroquianos que têm colaborado para estas festas, de uma forma muito especial pela sua presença, porque a presença é que faz as festas. Estou a referir-me de uma forma especial às festas religiosas. Felizmente temos um número bom. Nós não podemos limitar-nos a participar nestas celebrações só nos dias em que nos dá jeito e que podemos marcar a nossa visibilidade. Temos que cumprir os nossos deveres para a comunidade. E permitam-me que uma vez mais recorde, como muitas vezes têm dito vários paroquianos, que se todos fizerem como os que não cumprem, a Igreja fecha. Como aliás todas as coisas. Se todos fizerem como aqueles que se recusam a ser mordomos das festas, as festas acabam. Portanto, nós não podemos cultivar o absentismo, temos que participar. Nem podemos pensar só que os outros hão de participar nas nossas iniciativas, mas daquelas iniciativas que são da comunidade não se participa. Todo cristão tem obrigação de participar. Portanto, agradeço a todos aqueles que participaram, agradeço também a todos aqueles que colaboraram com o seu trabalho, com as suas ofertas, para tudo o que se faz na comunidade. Não vou estar a referir nomes, de facto houve algumas ofertas generosas para esta comunidade, para as festas, para a parte religiosa, mas fica esta grande lição, que Santo António também nos dá e que nos incentiva. Nós não podemos cultivar o absentismo, ou seja, não podemos estar ausentes das coisas. Nós temos que cultivar a nossa presença. E às vezes, como se costuma dizer, uma maçã podre no meio de um cesto de maçãs sadias ou sãs não torna as outras, não se torna sã, antes pelo contrário, torna as outras podres. Quer isto dizer que todos nós temos que ter muita cautela para nos deixarmos influenciar por quem cumpre e não por quem não cumpre. Que o Senhor a todos nos ajude, que Santo António, com a sua sabedoria, nos desperte a sermos verdadeiramente sábios. O Senhor esteja convosco. Deus, nosso Pai, que hoje nos reuniu para celebrar a festa de Santo António, na nossa comunidade paroquial, vos abençoe, proteja e vos confirma na sua paz. Amém. Cristo, nosso Senhor, que manifestou de modo admirável em Santo António a força e a imagem do mistério pascal, faça de vós testemunhas fiéis do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo, que em Santo António nos deu um sinal da caridade divina, vos torne capazes de formar uma verdadeira comunidade de fé e amor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.